Olá, povo de Deus, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe. Eu sou agente pastoral do Colégio Escolápio São Miguel. Hoje eu tenho a honra de conduzir esse bate-papo aqui com essa pessoa especial. Esse bate-papo é sobre vocação. Nós vamos soltar uma série de episódios desse podcast vocacional. Eu espero que você goste, eu espero que faça sentido na sua vida. E hoje o tema é vocação sacerdotal. Eu estou aqui com uma pessoa que dispensa apresentações, Padre Maurício. Para quem não conhece o Padre Maurício, quem é você, Padre? Bom, então desde já eu agradeço o convite, do carinho, para estarmos juntos, falando de um tema tão importante que é o tema vocacional. Ainda mais que a igreja celebra este ano, a igreja no Brasil está celebrando o 3º ano vocacional. Eu sou o Padre Maurício Martins, sou natural da cidade mineira de Caratinga e atualmente eu vivo na comunidade Escolápia em Belo Horizonte, no nosso Colégio Escolápio São Miguel. Eu sou religioso escolápio e antes de vir a Belo Horizonte eu estava em uma outra missão, numa área de missão em Aracaju, Sergipe. Padre, eu queria começar com 2 perguntas simples, mas talvez que a resposta seja muito interessante para muitas pessoas que estão em busca de descobrir a vocação. O que é vocação? E todo mundo tem uma? Sim, Felipe. Vocação é uma palavra que se origina do nosso idioma ou da nossa língua mãe, o latim, que significa vocare. Então, vocação é um chamado. Todo ser humano é chamado à vida. Eu considero, então, a nossa primeira vocação, por excelência, é um chamado de Deus, que é Pai, à vida. Então, todo ser humano é um vocacionado, uma vocacionada. E costumo dizer também que Deus é muito criativo. Ele não nos daria apenas uma vocação, não nos faria apenas um chamado. Existem outras vocações específicas. Por exemplo, vocação ao ministério presbiteral, vocação à vida religiosa consagrada, masculina ou feminina, vocação ao matrimônio, vocação à vida laical. Então, assim, vocação é um chamado de Deus. Deus nos chama, Ele espera de nós uma resposta. Então, é muito importante a gente salientar isso. Todo ser humano é chamado a uma missão. Todos nós somos vocacionados e vocacionadas do Pai. Você foi chamado, não é? Eu queria te fazer a pergunta então, como surgiu a sua vocação escolápia? Como é que foi esse chamado? Bom, antes de falar da minha vocação propriamente dita escolápia, eu penso que é interessante contextualizar um pouquinho, Desde muito criança, isso foi cultivado no seio familiar, o tema vocacional. Eu fui criado junto a um grande santuário eucarístico em Caratinga. O meu primeiro contato foi com os religiosos sacramentinos, Congregação do Santíssimo Sacramento, fundado por São Pedro Julião Eymar, o apóstolo da Eucaristia. Então, a minha vida toda foi bebendo da fonte eucarística. E os anos foram passando e eu fui cultivando isso, esse chamado. Isso eu percebia na catequese, eu percebia quando eu estava na liturgia, eu percebia quando eu estava junto à juventude lá da minha comunidade. Então eu sempre fui cultivando esses valores vocacionais e essa inquietude me provocava a rezar pelas vocações, estudar, me aprofundar, me deixar conduzir por algum religioso, Então ela nasce aí, dos pés da Eucaristia, digamos assim. Mais adiante eu me formei em História, mas sempre com aquela mesma inquietude, e aí optei por entrar para o seminário, para a vida religiosa consagrada. Mas antes também eu já havia feito magistério, então eu sempre tive uma inclinação para o campo pedagógico. E uma vez na faculdade, uma faculdade própria para os religiosos, aqui em Belo Horizonte, conhecido como o ISTA, Instituto Santo Tomás de Aquino, terminando a filosofia, eu tive contato com os escolápios. Então foi aí que eu me encantei pelo carisma de São José de Calazans, que é piedade e letras, trazendo para a nossa realidade hoje, educando, evangelizando, evangelizando, educando. Então eu passo, a partir daquele momento, a fazer parte de uma comunidade escolápia, Me encontro atualmente em Belo Horizonte, como já havia comentado,
já tenho mais de 15 anos de vida religiosa consagrada, e eu me encontro em uma missão muito importante em Belo Horizonte. Atualmente eu estou diacônomo da província e também de pároco aqui na paróquia São Marcos. Me encontro muito feliz com o meu chamado, com a minha vocação, e me atrevo a dizer e a desafiar os jovens que nos acompanham, né? Tenha coragem, né? Seja audacioso de se permitir escutar o chamado de Deus e dar uma resposta, né? Ele nos chama e espera de cada um de nós uma resposta. Sim, sim. Deus sempre nos chama. É bonito olhar para trás, né, Padre, e ver, ligar os pontos, perceber os detalhes de Deus. Quando você conta a sua história, eu fiquei imaginando, será que tem algum fato interessante, engraçado? Algum fato que te ajudou a fortalecer a sua vocação ou a perceber mais claramente sua vocação? Você consegue lembrar de algum fato assim para contar pra gente? Sim, mais que fato, eu gostaria de destacar que na caminhada vocacional, seja ela qual vocação seja, sempre vai haver pessoas que vão agregar na nossa vida, né? Eu tive vários padres religiosos e diocesanos, né, que foram referência na minha vida, na minha caminhada vocacional. Mas eu não posso deixar também de trazer na memória e no coração o papel da minha família, né? É primordial que a família apoie, acolha, incentive para que a gente seja feliz. Porque uma vez que você acerta no caminho, você acerta na sua vocação, ademais da sua felicidade, você também vai fazer muito mais pessoas felizes, né? Agora, um fato assim muito, muito curioso, né? Uma vez eu, de acólito, acompanhando um religioso no santuário, numa celebração eucarística para 2.000 pessoas, e lá ao redor do altar, na hora do abraço da paz, esse padre que já era idoso, ele me disse assim, um dia, ele me chamava de senhor, um dia o senhor ainda vai presidir aqui neste altar. Então isso me marcou profundamente. Um outro dado, outro fato assim, muito curioso que me acompanhou e me acompanha a vida toda, foi desde a infância, né? Foi cultivado na minha história pessoal, que no momento do parto da minha mãe, né? Naquela época, não se tinha essa estrutura do interior para ir ao hospital, então as senhoras, as mulheres ganhavam os filhos em casa, e aí a ajuda de uma parteira, né? E essa senhora que auxiliou a minha mãe no parto, quando eu nasci, ela me pega nas mãos, me eleva até os céus e dizia, hoje nasceu mais um padre. Então foi uma história que sempre fez parte da minha trajetória vocacional, essa história sempre caminhou nas entrelinhas da minha família, e eu tive o prazer, a alegria de conhecê-la, já no final da vida dessa senhora, de estar com ela e ouvir dela todos esses relatos, né? Ela dizia que não era um sinal assim, né, extraordinário na visão dela, mas que ela percebia ali a ação de Deus, né? No momento do parto, é como se ela percebesse através de sinais de Deus que realmente eu seria um padre. Então isso realmente, para quem acredita, para quem tem fé, para o povo simples do interior, isso fala muito. Fala demais. Minha próxima pergunta, você até começou a responder. Você falou de rede de apoio, palavras de incentivo, palavras de promessas de Deus na sua vida. Isso é muito bonito. Eu queria perguntar para você, hoje em dia, com a sua vivência, com a sua experiência até aqui, quais que são as oportunidades e dificuldades de viver a vocação, seja ela qual for, sacerdotal ou não? Vocação, talvez no puro significado. Quais são os desafios e as oportunidades de se vivê-la hoje? Olha, Felipe e todos que nos acompanham, né? Eu penso que uma das grandes oportunidades de acertar na vocação é ser feliz, né? A cada novo dia, eu sempre digo para mim mesmo, né? Eu quero renovar a minha opção pela vida. Vida é dom, é presente de Deus. A gente não pode desperdiçar o nosso precioso tempo quebrando cabeça com 1000 coisas e não trazer a vida nas mãos com responsabilidade, com leveza, com amor, com solidariedade, com fraternidade. Então, para mim, uma das coisas mais belas da vocação, seja ela qual for, é vivê-la com entusiasmo, com compromisso e com vida, né? Vibração, vibrar. A vida é uma vibração, é presente de Deus, deve ser valorizada, acolhida, respeitada. Um dos grandes desafios é essa gama de opções que a sociedade hoje nos traz, né?
Tem muitas coisas que a sociedade nos apresenta que são muito atrativas, né? Mas eu garanto que a coisa mais atrativa, a coisa mais legal, a coisa mais bonita é a proposta que Deus faz a cada um de nós. E essa primeira proposta é a proposta de viver a vida com entusiasmo. E a segunda proposta é perceber que Deus é Pai, que Deus nos ama, Ele quer sempre o melhor para a gente, indiferente da vocação. Sem dúvidas, sem dúvidas. Talvez a melhor forma da gente terminar seria escutar de um padre, talvez um conselho, uma instrução que nos ajude a caminhar almejando o contato com Deus e vivendo nossa vocação. Qual conselho você daria para as pessoas que nos assistem? Bom, o conselho que eu dou a todos, a primeira coisa é o seguinte, é se abrir à graça de Deus. É estar atento à sua palavra, é estar atento, é sintonizar o seu coração ao coração de Deus através da oração, do silêncio. E se você perceber alguma inquietude vocacional, seja para qual vocação seja, sempre procurar alguém para te ajudar, para te acolher, para te escutar, para te orientar, né? No caminhar vocacional, uma das coisas mais bonitas é se deixar conduzir por Deus e por um diretor ou uma diretora espiritual. Alguém que vai te dando algumas dicas e vai te ajudando a perceber que Deus vai te mandando vários sinais, né? E aí basta você estar em sintonia com o coração de Deus, né? Mas vale a pena, né? São José de Calazans, o nosso santo pai fundador, ao qual celebramos agora neste mês de agosto, ele, em contato com a realidade das crianças pobres de Roma, ele dizia: encontrei em Roma o melhor caminho para servir a Deus, que é amando e cuidando dessas crianças pobres, e eu não vou largar esse tesouro por nada nessa vida. A vida, a vocação, é um tesouro de Deus. Que lindo, padre, que profundo. Eu queria te agradecer. Pessoalmente, você já me ajudou muito nesse caminho de descobrir a vocação. Acho que no final das contas, viver com sentido, viver com brilho nos olhos, é o que a gente deve buscar, é o que você ajuda as pessoas a buscarem, e dá para ver no seu olho, que olhando para você, que você tem esse brilho nos olhos. Padre, muito obrigado. Deus te abençoe. Estamos juntos na missão e na caminhada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.